Alô, meu querido irmão, minha querida irmã. Dom Sebastião, com satisfação, está chegando até você hoje, dia 28 de maio, sexta-feira, para levar a você uma palavra de fé, de esperança, de amor, nesse tempo que nós precisamos de esperança e de conforto. Vamos agora ouvir o evangelho de hoje, que é Marcos 11 a 26. Tendo sido aclamado pela multidão, Jesus entrou no templo em Jerusalém e observou tudo. Mas, como já era tarde, saiu para Betânia com os 12. No dia seguinte, quando saiu de Betânia, Jesus teve fome. De longe, ele viu uma figueira coberta de folhas e foi até lá ver se encontrava algum fruto. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, pois não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira: que ninguém mais coma de teus frutos. E os discípulos escutaram o que ele disse. Chegaram a Jerusalém. Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e os que compravam no templo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas. Ele não deixava ninguém carregar nada através do templo e ensinava o povo dizendo: não está escrito, minha casa será chamada casa de oração para todos os povos? No entanto, vós fizeste dela uma toca de ladrões. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar uma maneira de o matar. Mas tinham medo de Jesus, porque a multidão estava maravilhada com o ensinamento dele. Ao entardecer, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Na manhã seguinte, quando passavam, Jesus e os discípulos viram que a figueira tinha secado até a raiz. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: olha, mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. Jesus lhes disse: tende fé em Deus. Em verdade vos digo, se alguém disser a esta montanha: levanta-te e atira-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas acreditar que isso vai acontecer, assim acontecerá. Por isso vos digo, tudo o que pedirdes na oração, acreditai que já o recebestes, e assim será. Quando estiverdes rezando, perdoai tudo o que tiverdes contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus também perdoe os vossos pecados. Meu querido irmão, minha querida irmã, é interessante observar que, primeiro de tudo, Jesus vai passando e tem uma planta, a figueira, que não está produzindo frutos. E Jesus, com a sua palavra, ele diz que ninguém mais coma dos teus frutos. E depois de um tempo, quando os apóstolos passam com Jesus, Pedro lembra e diz: realmente, Senhor, a figueira secou. Eu queria refletir com vocês hoje sobre este assunto, o poder da palavra. A palavra tem muito poder. Quantas vezes
nós, na nossa vida, somos marcados por palavras que nos machucaram profundamente. Palavras que nos fizeram muito mal. Tem coisas na vida que seria melhor nunca termos escutado. Não é que toda palavra ela tenha o mesmo efeito, ela produza a mesma causa, depende muito da intensidade como ela é recebida pela pessoa. Outro dia eu ouvi uma história de um rapaz que dizia assim: eu guardo no meu coração uma palavra muito forte que a minha mãe disse, que quando ela estava grávida, ela tentou me abortar. Mas depois que eu nasci, ela se arrependeu do que tinha feito. E a mãe chegou a dizer para o filho isso, que ela tinha tentado abortá-lo. Eu, pessoalmente, acho que uma coisa dessa jamais se deveria dizer para um filho. Porque, embora a mãe tivesse se arrependido do que fez, e talvez no fundo ela quisesse pedir perdão, mas isto marca profundamente a pessoa. São fatos, são palavras que nos machucam. Então a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente fala para os outros. Outra vez também, uma mãe me falou assim: eu tenho muito medo que aconteça algo com meu filho, porque quando o pai está zangado com ele, diz coisas muito tristes com o meu filho, com o nosso filho. Ora, eu disse para a mãe: será que só as coisas ruins podem acontecer com o teu filho? Você que reza, você que fala tanta coisa boa, será que isso também não pode acontecer e não deve acontecer? Então, é isso que eu sempre digo para as pessoas. Nós devemos falar coisas boas. Nós devemos desejar o bem aos outros. Nunca, mesmo chateados, mesmo revoltados, falar uma palavra de maldição para os outros. O Evangelho também vai falar para nós que Jesus chega ao templo e lá ele expulsa aquelas pessoas que estavam aproveitando da religião para explorar o povo. Essa é a árvore que tem que ser cortada. É toda a atitude de pessoas que, usando o nome de Deus, acaba prejudicando os outros. Infelizmente, quantas pessoas usam o nome de Deus, usam o seu serviço na igreja, na comunidade, para enganar, para machucar, para explorar os irmãos, que muitas vezes, pela fé, acabam enganados. Esse mal nós temos que lutar para combater no mundo. Nós estamos hoje numa sociedade em que muita situação acaba usando o nome da igreja. O Papa Francisco, recentemente, ele falou algo muito importante. A igreja não é nem da direita, nem da esquerda.
A igreja é do Espírito Santo. A igreja, ninguém pode dizer que é dono. O dono da igreja é Cristo. E nós somos membros dessa igreja para ajudar as pessoas a terem vida plena. A igreja é essa mãe que fala, que abençoa, que protege, que consola. Feliz daqueles cujas palavras, cujos lábios produzem bênção e felicidade. Que Deus lhe proteja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.